Boa noite, professores. Boa noite, demais pessoas que estão presentes aqui. Eu me chamo Vinícius Bastos, eu estou no quinto período de medicina e eu fiquei responsável por apresentar o artigo de tendência de malformações congênitas e a utilização de agrotóxicos em commodities, um estudo ecológico. Ele foi realizado pela Lidiane Silva Dutra e pelo Aldo Pacheco Ferreira. Dando início, começando com um resumo, é necessário entender que esse artigo ele teve a ideia de começar com uma exposição ambiental a agrotóxicos e malformações congênitas em microrregiões de estados brasileiros e levou em consideração que é um estudo de análise temporal de 2000 a 2016 ecológico com base em dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC. Com o objetivo principal, o trabalho é justamente avaliar a percepção ambiental dos agricultores familiares quanto ao uso de agrotóxicos, utilizando a metodologia de mapeamento focado no cidadão. Sendo assim, a premissa do artigo em pauta é analisar a tendência de malformações congênitas e a associação delas com o uso de agrotóxicos em microrregiões e os estados com maior produção de commodities. Dentro da metodologia, a gente tem um estudo ecológico de análise temporal de 2000 a 2016 que observou a prevalência de malformações congênitas. Foi considerado 4 grãos de cultivo, que seriam as principais commodities: algodão, cana-de-açúcar, milho e soja. Elas foram selecionadas justamente porque elas compõem aproximadamente 70% da área de plantio do Brasil. Também foi levada em consideração a área plantada de lavouras, pelo sistema do IBGE de 2000 e 2016, e levada em consideração 4 estados brasileiros, que seriam Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, que seriam os principais produtores dessas commodities. Também foi realizado o ranking decrescente de produção entre as microrregiões dos estados e foi analisado também, ao mesmo tempo, 3 a 6 microrregiões. Também ocorreu uma estimativa de exposição, que leva em consideração a quantidade recomendada de aplicação do agrotóxico vezes a área de plantio das lavouras temporárias. Foi levado em consideração 27 agrotóxicos disruptivos endócrinos, que seriam nada mais do que componentes que são comprovados como inibidores ou disruptores dos hormônios endógenos do ser humano. Também levou em consideração a análise de bulas dos agrotóxicos, então, os ingredientes ativos selecionados, mínimo de 3 e no máximo 10 bulas avaliadas por cada ingrediente ativo, e utilizou, de certa forma, o sistema online Agrofit do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, para coletar esses componentes. Foi levado em consideração também a comercialização desses agrotóxicos por meio dos relatórios de comercialização do IBAMA. Foi levado em consideração a taxa de malformações congênitas em nascidos vivos por região durante 2000 a 2016, pelo SINASC também. Foi realizada a análise de intendência por intermédio da estimativa da variação percentual anual da taxa de prevalência de anomalias congênitas de 2000 a 2016 pela regressão de Poisson, que leva em consideração justamente uma repetição para encontrar uma taxa variável, o programa estatístico Joint Point, e o Odds Rádio entre as microrregiões e o resto dos estados, que teve um intervalo de confiança de 95%. Como resultados, a gente tem a primeira tabela, que leva em consideração justamente a taxa de malformações congênitas nas microrregiões e nos estados, tendo em vista que é possível observar que nas microrregiões as taxas de malformações foram muito mais prevalentes do que nos próprios estados. Enquanto isso, o Odds Rádio, que leva em consideração os riscos relativos, corroboram essa questão das malformações congênitas nas microrregiões. A tabela também apresenta uma estimativa do consumo total desses agrotóxicos disruptivos endócrinos, o que pode se observar que, por mais que as microrregiões tenham esse aumento de malformações congênitas, ainda assim os estados são os maiores consumidores. Essa seria a segunda tabela como resultado, e nessa segunda tabela é possível observar novamente a taxa de malformação congênita, mas como taxa por mil nascidos vivos de 2000 a 2016. Ela faz justamente essa relação entre os estados e as microrregiões, tendo em vista que essa taxa permaneceu constante ou diminuiu nos estados, enquanto nas microrregiões ela só teve a aumentar durante esse período. Nesse último quadro dos resultados, a gente pode observar que esses são o consumo estimado desses agrotóxicos disruptivos endócrinos no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, e nas microrregiões, e é possível observar nele que os principais ingredientes ativos foram o glifosato, a
trifluoralina, o clorotalonil, o diuron e o metalocloro. Dentro da discussão, é possível observar que, de fato, ocorreu o aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil e o que justifica foi justamente os resultados que acabamos de ver. Mais precisamente, de acordo com as tabelas, é possível observar essa variação de 2000 a 2016 com um aumento proporcional de 140% de áreas plantadas, enquanto o consumo em si desses agrotóxicos subiu cerca de 480%. A gente também tem a associação da malformação congênita ao consumo de agrotóxicos disruptivos endócrinos, como a gente viu nas microrregiões. É possível observar esse aumento de taxa dessas malformações congênitas. Há também evidências de estudos comparativos, como, por exemplo, Frois-Asmuth, que foi comentado no artigo em questão, também cita que no estudo dele, que foi no Brasil e fez a relação entre consumo de agrotóxicos e malformações congênitas no sistema nervoso central, ele constatou também a maior presença nesses indivíduos que consomem esses agrotóxicos. Também há dificuldades na metodologia, na exposição aos agrotóxicos, justamente porque quando a gente fala desses agrotóxicos, eles possuem princípios ativos. Esses princípios ativos, eles não têm um biomarcador confiável e funcional que possa dizer quais tecidos esses princípios ativos afetam, tanto quanto o tipo de lesão que eles podem causar no indivíduo, o que dificulta essa estimação de prejuízos. Também é possível observar que essa metodologia ela tem uma certa falha no quesito de estimar precisamente no indivíduo como esses agrotóxicos podem afetar, já que ela foi realizada, essa estimativa, justamente em cima de área plantada e a venda desses agrotóxicos, não necessariamente o consumo e o indivíduo em questão. E também algumas limitações do estudo, seriam justamente a subnotificação do SINASC de malformações congênitas em determinadas áreas de plantio. Dentro do estudo não foi considerado tanto natimortos e abortos, que são um fator importante dentro dessas áreas, e como outra limitação do estudo seria justamente o que eu já comentei, essa questão das taxas. E para finalizar, a última limitação seria a ausência de um banco de dados preciso que consiga apresentar tanto o consumo desses agrotóxicos quanto a venda deles. Dessa forma, a conclusão do artigo seria justamente apresentar uma relação direta entre a presença de agrotóxicos e a malformação congênita. A pesquisa transparece que a exposição dessas substâncias pode impactar negativamente o desenvolvimento fetal, reforçando essa necessidade de maior regulamentação e controle do uso de agrotóxicos. Obrigado.